Boa tarde, professora. Boa tarde, Natália. Tudo bem? Oi, professora. Oi, Enzo. Que bom ver meus meninos aqui. Tava com saudade de vocês. Todo mundo bem, né? Graças a Deus. Então, tá bom. Com saudade do laboratório? Claro. Nossa, demais. Ah, eu também. Eu fui lá sexta-feira buscar material para começar a aula com vocês aqui em casa. Aí me deu aquela saudade também quando eu entrei lá. Eu trouxe algumas coisas, olha aí. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Para a gente poder fazer experimento em casa, né? Porque não tem outra forma, então vamos fazer assim. Meninos, estou achando que a iluminação tá muito clara aqui. Eu vou tentar apagar a luz, ver se fica melhor. Espera aí. Ai, agora ficou ruim, hein? É que até agora não tava batendo sol na janela e tava bom. Aí agora começou a bater sol e iluminou demais. Pessoal, vamos começar? Podemos? Não vou ficar Podemos. perdendo tempo, não, que hoje eu tenho até um Kahoot para fazer com vocês. Vocês já fizeram um Kahoot? Já jogaram? Não. Sim. Então vamos jogar hoje, vamos aprender. Pessoal, então, retomando aí nossas aulas práticas, a gente não pode ficar mais sem essas aulas práticas. É bem provável, né, que a gente não volte até o final do ano, então não tem por que a gente esperar mais. A gente vai tentar fazer experimentos que consigam fazer em casa, que não tenha risco, né, porque não é todo mundo que está com responsável aí. Então, eu preciso que vocês... Deixa eu só ver se está gravando, tá? Eu preciso que, se vocês quiserem fazer esse experimento, eu deixei lá no meu teaser lá para vocês, vocês vão precisar de açúcar, água, tá? O meu tá num potinho bonitinho, mas pode ser em qualquer potinho. E vão precisar de corante, pelo menos 2, corante de comida mesmo, corante alimentício. Se vocês quiserem deixar o microfone aberto, eu não me importo. Lógico que se tiver alguém aí que está vendo televisão, é bom baixar o volume. Mas eu quero que vocês participem, tá bom? E aí, professora? Oi, meu bem. Quem é? Porque eu tô com o meu compartilhamento de tela aqui, eu não consigo ver quem está falando. É o Gabriel. Oi, Gabriel. Bom, então, garotos, vamos começar nosso experimento aqui no Espaço da Ciência. A gente vai falar de conteúdos de ciência aleatórios. Então, independente se você está estudando isso, né? Ou se você já estudou, ou se você ainda vai estudar no ano, são básicos para você compreender como é que o mundo funciona. Beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho agora das propriedades da matéria. Quando a gente fala de propriedade, eu quero que vocês tenham em mente o que é uma característica da matéria, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, essa bacia aqui de plástico, ela tá ficando quase invisível aqui na minha luz, e eu consigo fazer isso aqui com ela, né? Eu consigo abrir ela um pouco, isso é uma característica dessa matéria, uma propriedade. Com o vidro, eu não consigo fazer a mesma coisa, eu não consigo entortar o vidro, certo? Porque são dois materiais diferentes, com características diferentes. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui, ver se alguém está precisando de algo. Não, só os nomes mesmo. Fala, Baladinha. Eu não sei quem é Baladinha. Mas vamos lá. Então, propriedade da matéria é característica da matéria. Bom, então, matéria, meninos, o que é matéria? Não é ciências, matemática, português, tá? Isso aí são componentes curriculares. Matéria é tudo aquilo que tem corpo, que existe, tá? Ah, professora, mas o ar eu não consigo pegar. O ar é matéria? É. Na verdade, a gente consegue pegar o ar. Quando a gente pega um balão e a gente enche, né? A gente está colocando matéria dentro do balão. Só que essa matéria está no estado gasoso. Então, tudo aquilo que tem
que a gente pode pesar, vamos dizer assim, que a gente pode pôr na balança e verificar se tem peso. Peso não, tá, gente? É massa que fala. Tudo aquilo que tiver massa é matéria. É possível pesar o ar? Tirar a massa do ar, colocar o ar na balança e ver se ele pesa? É possível. Só que a gente tem que represar ele num recipiente, igual a água. A água também é matéria, tá? Se a gente pudesse olhar com os nossos olhos atômicos, a gente ia ver que a água é formada de vários átomos. Então, se ela tem partícula, a gente põe ela na balança e ela vai ter uma massa, beleza? Olha aí, então massa, o que é massa? É uma quantidade de matéria. Tudo que existe tem massa. E volume? Volume, eu gosto de pegar bem o exemplo da piscininha de 1.000 litros, né? Porque a gente já vai procurar para comprar, assim, piscininha de 1.000 litros. A gente nunca procura de 2, de 3. Então, o que é 1.000 litros? É o tanto de espaço que a água vai ocupar naquela piscininha. Então, eu comprei a piscininha, ela é de plástico, né? Mas aí eu vou ocupar aquele volume, aquele espaço com água, totalizando aí 1.000 litros de água. Beleza? Deixa eu só olhar o chat de novo aqui. Ah, tá. Tá falando aqui que não sabe do que vai precisar. Gente, eu deixei lá no portal de vocês, lá na plataforma, falando que quem quisesse fazer a aula ao vivo junto comigo, que aí deixasse separado esses materiais. Mas se você não separou, não tem problema. Acompanha comigo hoje aqui. Eu sempre vou deixar os materiais que eu vou precisar. Não é toda a demonstração que vocês vão conseguir fazer, né? Porque não é todo mundo que vai ter o material. Mas então, quem não pegou o material, relaxa, vamos fazer aqui agora, tá? Então, vamos começar. Meninos, vocês hoje vão aprender um conceito que se chama densidade. Alguém aqui se lembra do que é densidade? Pode falar para mim? Não quero que leia o que está escrito aí, não. Quero que fale da cabeça. Um de cada vez. Quem tá falando aí do meu lado? Eu não vi. Fala aí, só tem uma voz. É espessura, alguma coisa assim? Espessura, Ivo. É o Ivo mesmo? Consistência? Consistência, Natália. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? A matéria seria algo que ocupa um certo espaço? Isso. E o que é densidade? Vamos lá, É quando então. a matéria tá junta? É quando a matéria está junta. Não é isso. Mas vamos chegar lá. Ó. Densidade, ela vai relacionar, então, a quantidade de matéria que você tem, tá? Ocupando um determinado volume. Então, vamos supor, ó, eu vou pegar aqui meu becker, tá? Esse becker aqui, eu vou colocar 20 ml de água nele. Vou colocar aqui. Acreditem em mim, já que vocês não estão conseguindo enxergar o número. Eu prometo não mentir, tá? Então, eu tenho aqui um líquido, água, ocupando um volume de 20 ml. Se eu colocasse na balança essa água, tá? Ela ia ter uma determinada massa, porque eu tenho aqui uma quantidade de matéria que ocupa lugar no espaço. Então, eu tenho massa e volume, beleza? Aí eu vou pegar aqui outro becker e vou colocar agora óleo. Óleo de cozinha normal. Esse aqui é até óleo velho usado. Professora, Eu só um pretendo minuto. Desculpe reciclar interromper a senhora. Qual é o nome da senhora? Pode falar, meu bem. Como é o meu nome? Qual que é o nome da senhora? Meu nome é Giovana, prazer. Você não me conhece? Lá do SESI? Não. Nem eu Não? conheço. Você é novato? Você entrou na Sim. escola esse ano. Tá. É porque a gente não teve quase aula esse ano, né? 8º ano. E a gente logo entrou de quarentena. Mas eu sou a professora do Laboratório de Ciências. Inclusive, a gente tem um Ah, tá. clube, Eu lembro tá? da senhora.
Ah, é porque meu cabelo cresceu, olha. Tá enorme. Ô, É porque eu não Baladinha, vou no mas teve cabeleireiro. uma aula com ela lá. Pô, a gente teve uma aula Meninos, lá no laboratório, que a gente fez uns negócios massinha. justo esse. Pessoal, então aqui óleo e água, tá? Vou misturar esses dois líquidos e o que acontece? Eles não se misturam. Eles não se misturam, né? Ah, tá, professora. Vocês estão conseguindo ver a divisão aqui, né? Eles não se Sim. misturam porque eles são líquidos immiscíveis, beleza. Mas então, quem que ganha essa disputa? Por que que o óleo fica em cima e a água fica embaixo? Se eles têm o mesmo volume, os dois têm 20 ml aqui, ó. Por causa da densidade da água e do óleo. Justamente por causa da densidade, que é uma característica da matéria, uma propriedade da matéria. E por que que a água fica por baixo? Porque ela é menos densa que o óleo. Ela Fala aí, Natália. porque ela é mais densa, na verdade. O óleo, ele é, vamos dizer assim, mais leve. Exatamente. Então, a água, ela é mais, entre aspas, tá? Não uso o termo que é errado. É mais pesada. Na verdade, o termo correto é mais densa. Tá? Mais pesada, entre aspas, ela fica no fundo. E o óleo fica por cima dela, beleza? Agora, meninos, eu vou mostrar um segredinho para vocês. Vou tirar aqui meu compartilhamento, para a gente poder fazer a prática. Belezinha? Olha só. Belezinha. Esse aqui, tá vendo meu arco-íris? Conseguem ver? Multicolorido? Pois é, meu arco-íris só tem água aqui. Como eu fiz isso? Água e corante, né? Colocando um Quem dá corante mais? em cima do outro. Colocando um corante em cima do outro. Como mais? Vai lá. Pingando diferente. Baladinha, fala aí, Baladinha. Eu não sei quem é Baladinha, mas tudo bem. O Eduardo. Só, O tá Eduardo não, é travando Gabriel. muito. Caraca, me xingou, Vitor. Se eu fosse baladinha, eu tava travando? ferrado. Ó, aqui qual tá foi beleza. tirando? Deve ser sua internet. Mas vamos lá. Meninos, meu arco-íris, ele é Não, mas tem só um de montão água. de gente falando que tá travando. Bom, aqui pra mim Pra tá mim normal. tá de boa. Tá? Deve ser a internet de vocês aí, oscila mesmo. A minha também tá de boa. Pessoal, então vamos lá, senão a gente não consegue fazer nossa prática. Meu arco-íris é feito só de água, corante e açúcar. Mas como que eu consegui fazer a água ficar em diferentes densidades? E agora que nós vamos mostrar. Vocês conseguem enxergar aqui meu balcão? Sim. Ele é transparente, eu vou ver até meu tênis aqui embaixo. Então vamos começar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui 20 ml de água num copinho. E eu vou colocar esse 20 ml nesse tubinho de ensaio aqui, tá? Só para eu separar. Eu sujei 2 copinhos, agora eu fiquei sem. Agora eu vou colocar mais 20 ml nesse copinho. Opa, deixa eu mostrar aqui. 20 ml nesse copinho. Vou tirar o açúcar da frente. Beleza. E eu vou enxugar esse copo aqui com óleo. Eu tô com um paninho aqui. Aqui é minha pia, tá, gente? Ó, essa bacia virou minha pia. Porque não dá pra gente fazer aula prática no laboratório. E eu vou também colocar 20 ml aqui dentro. Aí. Bom, aí agora, meninos, deixa eu pôr meu arco-íris pra lá. Eu vou colocar açúcar, tá? Em cada um desses recipientes. Nesse aqui, que tá no tubo de ensaio, eu não vou colocar açúcar nenhum, tá? Esse, só vou pingar uma gotinha de corante. Deixa eu ver, verde. Vamos pôr verde agora, vamos fazer invertido. Aê.
Nesse aqui, eu vou colocar uma colherzinha de açúcar, tá? Dessa aqui pequenininha, que tem lá no laboratório também. Se você quiser fazer na sua casa depois, você pode fazer com copo normal. Vou escolher o laranja aqui. Uma gotinha também, só para dar cor. Travou, foi tudo agora. Professora, e quem tá com Bugou. corante em pó? Travou tudo. Travou. Ela tava falando que a nossa net tava ruim, mas a dela também. Travou. De padaria, meu Deus. Esse é o karma. A aula acabou? Não, né, amigo? Alguém dá aula aí no lugar dela. Bom, vamos pôr açúcar na Gente, água, vamos então. só esperar ela Pera, a professora caiu da destravar. sala? Ela tá Sim, aqui ainda. Não, ela ainda tá ali, só deu uma travada master. Agora saiu da sala. Agora caiu. Saiu. Agora a aula é nossa? Resumindo, a aula é nossa. Não, Olá, a aula é de vamos ligar ninguém. na Espera a câmera. professora voltar, gente. Isso mesmo. Dá aula aí, galera. Aula comunista. Aí, Adam, dá aula aí que você já tá com Cadê a o ficha Rabone aberta. colocar o LOLzinho aí? Ah, vamos brincar de português. Qual é o aumentativo da Cueba? Quem é que tá com essa foto do Iaço? Tá com Meu bom. Deus. Não, Isaac, não bora bagunçar, não. Então tá bom. Você tá aparecendo na escola, moço. Fala nada. O Baladinho Então. faz aquelas perguntas que nem a do professor de matemática. Nosso professor de matemática, então tá bom. Não, de português. Português é melhor. Vamos brincar de aumentativo. Ó, a Maria Júlia virou anfitriã agora. Menina do lanchinho. A professora saiu da sala, velho. Ela voltou. Aí, a professora voltou. Aleluia. Você tá Seu mutada, áudio, professor. Professora, você tá mutada? Oi, voltei de novo. Resolvi sair e entrar, porque vocês falaram que estava travando muito. Todo mundo vendo agora? De boa? Não, ainda tá Agora tá travando. bom. Sim. Sim. Ainda tá travando? Não, tá não. Tá tranquilo. Bom, A minha net que é ruim. eu ia falar, eu acho que a minha net aqui hoje tá até boa. Bom, meninos, então nós paramos aqui. Eu tava colocando corante azul, tá? Recapitulando. Aqui eu coloquei corante verde, não coloquei mais nada, tá? Só água e corante. Aqui, uma colher de açúcar e corante. Cara, mas deixa eu fazer uma pergunta. Pode perguntar. Tá verde só na pontinha, em cima não tá verde no resto da água. Ah, eu vou misturar. É porque precisa misturar. Calma aí que eu vou chacoalhar e ele vai misturar. Eu não E misturei nenhuma. professora, quem tem corante em pó? Dá para fazer também, é só diluir ele na água, mas põe pouca água. Porque aqui eu tô colocando gota, né? Senão vai interferir também. Bom, E quem aqui não tem nada? 2 colheres de açúcar. Quem não tem, só assiste, tá bom? E esse aqui, que tá transparente também, eu vou colocar 3 de açúcar. Nossa, eu sou um gênio. Eu acho que tá travando por causa que as pessoas estão com o áudio ligado. Então desliga. Meninos, eu vou colocar 20 ml aqui, ó, nesse copinho, porque esse ficou meio sujo de óleo, não dá para vocês verem. Senão vai interferir na densidade ali. Então eu vou colocar aqui 3 colheres de açúcar. E também 20 ml. Agora é o problema, tem que chacoalhar muito essa água. Então eu vou misturar aqui bastante até conseguir diluir o açúcar. Porque tem muito açúcar para pouca água. Então é como se o açúcar quisesse entrar entre as moléculas de água. E aí, como tem pouca molécula de água, fica difícil dissolver, fica difícil achar espaço.
Aí, para a gente saber se eles se encaixaram, a gente olha embaixo. Se não tiver nada aqui embaixo, é porque dissolveu. Fazer suco. Agora o azul. Esse aqui tá difícil de dissolver, viu? Acho que foi. E agora o transparente aqui, vamos... Esse é o mais difícil, que é o mais concentrado, tem mais açúcar. Bom, galerinha, então a gente sabe que a água, mesmo que eu tenha colocado o corante, água com água mistura, né? É diferente da água e do óleo que não se misturam. Além de ter densidade diferente, são substâncias miscíveis. Então, o que eu vou começar a colocar? Eu vou começar a colocar o transparente, tá? Que não tem corante e que tem 3 colheres de açúcar. Vou pôr ele por baixo de tudo. Beleza, tem um tanto bom aqui. Agora, os outros, eu tenho que vir com um conta-gotas. E bem devagarzinho, eu vou colocando essa água por cima da outra. Ó. Repara que eu tenho que quase encostar lá e deixar a água goteirar bem devagarzinho. Tá vendo que não tá misturando? Mesmo sendo água com água. Isso é por causa do açúcar ou é... Ó, os corantes são iguais, então por causa do corante não é, não é? O que que a gente variou aqui, Natália? Açúcar. Açúcar. Então, quem que tá fazendo a densidade da água ficar diferente? açúcar? Açúcar. Justamente. Olha que bonitinho que fica, tá vendo? Agora vamos com a outra cor lá, laranja. Dá pra fazer a mesma coisa, só que sem ser com açúcar, com outra coisa? Dá, meu filho, dá pra você fazer com o que você quiser. A água, porque a água é a mais fácil de todos, né? Não, eu falo sem ser com açúcar. Dá pra fazer com sal também. Você já ouviu falar no Mar Morto? Sim. Você já viu falar que lá no Mar Morto é fácil de boiar? Sim. Por que que lá é mais fácil de boiar do que numa piscina? Não sei, eu nunca fui lá. É mais denso? Leva lá. A densidade é menor? Na verdade, é porque lá tem muito sal na água misturada. E aí a quantidade de sal faz com que a água lá seja mais densa. Por isso que a gente que tem água no corpo, mas a gente não tem esse tanto de sal, aí a gente consegue boiar com mais facilidade, sem fazer força, na verdade. Pessoal, o laranja, ele tá ficando por cima. Não sei se no vídeo ele tá aparecendo laranja para vocês. Dá pra ver só o azul. Tá verde. Laranja não. Tá vendo Dá que tá pra uma ver cor por de... causa da luz que tá aqui a senhora. Vou colocar um papel atrás para ver se fica bom para vocês. Agora que chegou perto, deu pra ver mais um pouco. Papel atrás, que é laranja por cima. Parece verde. Tá parecendo verde. Verde. Minha câmera é daltônica, então. Bom, agora o verde. Agora que vai ser o verde, ó. O desafio é Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu tava passeando lá pelo TikTok, né? Aí eu vi que era assim, ó. Pegou acho que foi Sprite, um negócio assim, aí colocou por baixo. Aí depois o carinha pegou a coca sem açúcar e colocou por cima e ficou
quase igual isso daí. Com Então é certeza. praticamente a mesma coisa, professora? Deve ser. Porque deve ter refrigerante zero açúcar, né? E refrigerante que não é zero açúcar. Então, vai ficar, mesmo sendo água, vai ter densidade diferente. Certo? Deu para ver aqui, meninos, como é que ficou? O verde por cima, o amarelo, o azul e o transparente? Não, o amarelo tá parecendo. Eu tô vendo o azul. O amarelo tá parecendo transparente para vocês, mas para mim aqui, ó, vou pôr ele é amarelo. Não sei se assim melhora. Só em cima que tá Aumenta a amarelo. luz pro celular no máximo, que vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Tá no máximo. Eu tô na minha webcam, na verdade. Do PC. Mas tá vendo que tem aqui várias cores, né? Mesmo não sendo a cor que você tá vendo. Tá vendo que dá para fazer um arco-íris. Aqui também, ó. Aqui tá um arco-íris diferente, que eu coloquei em outra ordem. E é tudo água. Se eu quiser beber isso aqui, eu posso beber, que é água com açúcar. Só que agora tem um diferencialzinho. Se eu pegar o arco-íris que a gente fez e fizer isso aqui, ó. Olha o que acontece com ele. Deus trem vindo. Estourou. Acabou o arco-íris, né? Por que isso acontece? Porque açúcar se misturou? Por causa A A densidade? densidade é igual. Porque a densidade ficou igual, né? Eu distribuí o açúcar por toda a água que estava no tubo de ensaio. Agora, se eu faço a mesma coisa aqui com a água e com o óleo, ó, estão aqui, né? Eu dou aquela misturada bacana. Mesmo que eles se misturem por um tempo, dali a pouco, ó, já começa a aglomerar o óleo por cima e a água vai continuar por baixo. Porque aí eles são imissíveis. Descarrega. Além de ter densidade diferente, eles têm essa immiscibilidade, que é essa propriedade da matéria. Galerinha, eu vou voltar a compartilhar minha tela. Pode falar. Microfone, Adria. Professora, eu fui fazer o meu, deu essa cor aqui, não ficou tão bom assim. É a Mariana que tá falando, né? Uhum. Ele misturou, Mariana? Misturou, tá tudo dissolvido. Tá tudo dissolvido? Pode ser. Eu fiz, para eu conseguir fazer o arco-íris, Mariana, eu tive que testar algumas vezes. Não foi de primeira que eu consegui. Porque a água, ela se mistura, né? Você tá juntando água com água. Então, você tem que ir muito devagar com conta-gotas. É esse aqui que vai fazer a diferença para você. Bem devagarzinho. Tenta de novo, não desiste, não. Vou compartilhar aqui minha tela de novo. Todo mundo vendo? Sim. Então, olha só. Densidade, então, é a concentração da matéria, como se fosse um monte de bolinha num determinado volume, tá? Se eu pudesse, então, enxergar os átomos, eu veria que esse corante azul com água aqui, cheinho de bolinha. Cheinho de bolinha. Então, essa matéria ocupa um lugar no espaço, ocupa um volume. Quando a gente vai falar de física, a gente tem como quantificar essa densidade com uma formulazinha que é densidade igual a massa sobre volume. Porque essa grandeza física, ela vai relacionar outras duas grandezas, que é a massa e o volume. Então, dá para eu calcular. Eu não vou ensinar vocês a calcular isso, mas eu vou falar para vocês, a densidade da água é 1, tá? Número 1. A densidade do óleo, ela vai ser maior ou menor que 1? Menor. Menor. Por isso que ele vai ficar sempre por cima, tá? Vamos lá para a próxima. Meninos, essa é boa, hein? Professora, só um minutinho. Se o óleo fica em cima, fica em cima da água, tem alguma coisa aqui embaixo da água? Tem alguma coisa em cima da água? Eu não entendi sua pergunta. Você pode repetir? Assim, ó, que nem a senhora mostrou aí. O óleo não fica em cima da água? O óleo fica em cima e a água não fica embaixo? Sim.
Qual é essa dúvida? Então, aí tem algum outro líquido que fica embaixo e água em cima? Se eu colocasse aqui, quem que tá falando? O Gabriel. Baladinha. Gabriel, eu tenho essa pedra aqui. Se eu jogar essa pedra no copo, o que vai acontecer com ela? Vai flutuar. Não, vai Ela vai afundar. flutuar? Vai afundar. Então, Vai quem que é afundar. mais denso que a água aqui? Desse material aqui que eu tenho. Óleo, água e pedra. Qual que é o mais denso? Pedra. A pedra. Então, a água não é o mais denso de todos. Tem materiais que são mais densos que a água. Só que entre o óleo e a água é mais pesada, mais densa. Beleza? E aí, se eu pegar 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, quem que pesa mais? Quem que tem mais massa? Os dois têm o mesmo peso. Ai, que lindo! Parabéns! Porque não é todo mundo que responde assim. Então, menino, se eu pegar 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, eu tenho 1 quilo de cada. Numa balança, essa balança vai estar equilibrada. Só que a diferença é que eu vou ter um volume maior de algodão e um volume menor de chumbo. Mesma coisa nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui 1 quilo de folha seca e 1 quilo dessa pedra aqui. Se eu colocar isso aqui numa balança, a balança vai ficar equilibrada. Mas a folha, ela ocupa um volume muito maior do que a pedra. Então, uma coisa é massa, a outra coisa é volume. Mesma coisa, ó. Se eu disser para vocês que esse tubo de ensaio, ele tem aqui 40 ml que cabe nele. E aí eu mostro aqui esse becker, que também cabe 40 ml. Muita gente vai achar que esse tubo de ensaio, por ser maior, que ele consegue abrigar um maior volume. Mas, na verdade, os dois são a mesma coisa. Só que um é fininho, comprido, o outro é baixinho, né? Então, não confundam massa com volume. Massa é a quantidade de matéria, a quantidade de bolinha que compõe o corpo. Volume é o espaço que esse corpo ocupa no espaço, certo? Então, aqui, ambos têm a mesma massa, porém diferentes volumes. Então, aí a gente teria que fazer o cálculo da densidade para ver qual é o mais denso. Mas vocês matam. Se eu jogar isso aqui no rio, quem que afunda? A pedra. Quem que põe? A folha. Quem é o mais denso? A pedra. Perfeito. Então, a gente já, no nosso dia a dia, a gente já tem essa noção, mas às vezes a gente não sabe falar a palavra certa. E isso, numa prova de ciências, faz toda a diferença. Certo? Então, na nossa torre de líquidos aí, ó, quem tiver muito corante, dá para ela ficar bonita desse jeito. Então, quando a gente adiciona mais açúcar à água, a gente adiciona mais matéria em um mesmo volume. Isso vai alterar a densidade da água e vai permitir que o açúcar mais denso fique no fundo e o açúcar menos denso fique por cima. Então, quanto mais açúcar, mais denso. Beleza? Vamos agora jogar no Dora, tem uma pergunta. Faça uma pergunta, Pedro. Professora, assim, o volume da folha, assim, né, tá pesando o mesmo peso, né? Cada um tem o mesmo peso, a pedra e as folhas, né? Mas aí se a gente amassar as folhas e ficar do mesmo tamanho, vai ficar mais ou menos o mesmo tamanho da pedra, né? Aí, tipo, Sim, se a gente praticamente o mesmo condensar. volume. Mas aí, então tá, eu amassei toda a minha folha e coloquei ela do tamanho dessa pedra. Aí eu jogo os dois no rio, beleza? Quem que vai afundar? A pedra. A pedra. A pedra. Porque a densidade, ela não depende só do volume, ela depende da massa. Mesma coisa aqui, ó. Vou fazer um experimento aqui que eu não ia nem fazer, mas vou fazer, já que você perguntou. Ó, o copinho tá vazio, tá? A água é mais densa, a gente sabe, né?
Então, eu vou colocar aqui só um pouquinho de água, bem pouco mesmo, ó. Um dedinho, tá vendo? Nem um dedinho dá. E o óleo, eu vou pegar mais óleo. Calma aí. Vou pôr muito óleo. Quem sabe assim não vai pro fundo, né? Então, olha só. Pus muito óleo. Vamos esperar um tempinho para ver o que acontece. Tá conseguindo já ver que tá separando? Sim, lá tá no vendo? fundo tá separando já. Mesmo a água tendo muito pouca água, ela continua sendo mais densa que o óleo. Então, não depende do volume a densidade. A densidade depende da massa e do volume. Que ela é uma grandeza física que relaciona duas propriedades da matéria. O quanto de massa que tem e o quanto que essa massa ocupa no espaço. Beleza? Vou colocar mais pertinho aqui que dá para ver. Pessoal, para a gente jogar nosso Kahoot aqui, para a gente finalizar a nossa aula, eu preciso, vou colocar aqui no chat, preciso que vocês entrem num link, que é esse que eu vou colocar aqui. E preciso que vocês coloquem esse ID para jogar. Deixa eu copiar aqui. É o PIN do jogo. Calma aí, calma aí. Aí, com esse PIN. Pode entrar direto aí nesse link e colocar. Bora lá, baladinha? Bora, ué. Professora, não tá aparecendo pra mim. Não apareceu o link lá no chat. Não apareceu, não. Não tem nada aqui. Aqui em cima, ó. Nada. Nada, nada? Espera só um Nada. pouquinho. Nada, nada, nada. Professora, não tá aparecendo nada. Foi só pro Pedro. Espera aí só um pouquinho. Quando eu saí e entrei, eu acho que alguém ficou de host no meu lugar. Calma aí que eu vou copiar de novo. Aí, ó. Esse é o PIN do jogo. Espera aí que agora eu vou copiar o link. Professora, mas o que é isso aí? Preciso que você entre nesse site. Ai, não tá indo, calma aí. E coloque esse código aí que eu mandei para você. Calma aí que eu vou mandar o link. Tá, é fazer o quê? Aí você vai jogar. Jogar? É, vocês não gostam de jogar? Mas é jogo de quê? É um jogo relacionado ao nosso conteúdo de hoje. Aí, agora foi, né? Para todo mundo? Foi. Beleza, vejo vocês ali no Kahoot. Pode ir lá jogar. Professora, Oi. o que é o volume mesmo? Volume é o espaço que um corpo vai ocupar no lugar. Então, assim, essa pedra aqui ocupa menos espaço do que esse tanto de folha seca. Porém, os dois têm a mesma massa. Mas esse aqui tem um volume bem menor. Esse um volume bem maior. Soro. Entendi. Vou Soro. entrar lá no Kahoot também. Pra ver se E eu agora, o que faz? Que top, professora. já tá lá? Já. Professora, pra mim não tá abrindo nada. Você clicou aí no link, não abriu? Não. Consegue copiar e colar o link no seu Eu já tentei copiar, não fala browser? que não dá pra copiar. O meu copia. Eu cliquei em cima e abriu o meu. Professora, o meu tá travando. Professora, eu não tô conseguindo colocar nada. Eu só consegui clicar no último, que trem estranho. Aqui não tem vírus não, Nada. né? Professora, eu não tô conseguindo Não, tem clicar. vírus, não. Vai começar Professora, eu o não jogo tô aí, ó. clicar. Não tá
tá conseguindo? Não, eu clico na resposta e aí marca outra resposta. Eu fiz o meu, fiquei em terceiro. Deixa eu... Por enquanto, tô em terceiro. Vamos ver. Vocês estão ouvindo a minha música, né? Espera aí que eu vou baixar ela. Não consigo baixar. Ô, professora, eu só errei uma por causa que o aplicativo, eu cliquei na resposta certa e ele trocou para outra. Sério? Vocês estão conseguindo ver a pergunta também, né? Sim, sim. Ah, tá. Então tá bom. É porque eu tenho a minha visão de quem criou e tenho a visão do jogador. Professora, Professora, já terminou? não sei qual pergunta que foi. O meu, ele trocou a resposta. Tipo, eu cliquei na resposta certa e trocou para outra. Nada não, gente. É só pra gente se divertir. Eu vou... Todo mundo que tentou conseguiu? Que aí eu vou abrir aqui as respostas para todo mundo ver. Professora, eu não consigo clicar, eu clico em um e marca outra resposta. Tá, eu vou compartilhar minha tela, a gente faz junto. Quem conseguiu, bom, quem não conseguiu. Vamos lá, ó. Aqui já acabou meu tempo, porque é só 20 segundos. Mas então perguntava assim, qual propriedade da matéria foi explorada no experimento de hoje? Qual era? Densidade. Densidade. Todas essas daqui são propriedades da matéria, tá? A próxima, ó, essa aqui vai dar tempo, hein? Vai lá. Vai lá, próxima pergunta. A densidade é uma grandeza que relaciona o quê? A quantidade de corantes, o peso e o volume de um corpo, a massa e o peso de um corpo, a massa e o volume de um corpo. A massa e o volume. Perfeito. A massa e o volume. Em quarto lugar, professor. Próximo aí. Aí aparece o ranking de quem tá jogando, entendeu? Na próxima aula, a gente faz outro. Aí vocês já vão estar mais espertos. Terceira pergunta. De acordo com seus conhecimentos sobre a matéria, quem tem maior massa? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de pedra? Ambos têm a mesma massa. Então, ambos têm a mesma massa, né? Agora, se eu perguntasse se quem tem o maior volume, aí seria outra resposta, né? Vamos lá. E a última perguntinha do nosso quiz. Se tiver um derramamento de petróleo em uma baía, o óleo, por ser menos denso, fica sobre a água, o óleo, por ser mais denso, fica sob a água, ou água e óleo se misturam? O óleo, por ser menos denso, fica sobre a água. Por ser menos denso, fica sobre a água. Então, o óleo, por ser menos denso, fica sobre a água. Por isso que é um problema quando a gente tem derramamento de petróleo, né? Porque ele fica flutuando sobre a água e impede de ter o fenômeno da fotossíntese. Aí acaba que não tem fotossíntese, a vida marinha ou a vida aquática morre, né? Acaba. Meninos, deixa eu encerrar o compartilhamento aqui com vocês. Não estou conseguindo voltar. Todo mundo colocou o nomezinho lá na lista? Ninguém esqueceu? Nossa, não estou conseguindo sair daqui, não. Ah, consegui. Que lista? Põe na lista, não. No chat. Põe no chat, que depois esse chat ele fica salvo e a gente tem um controle de quem participou da aula e quem não participou. Botar o meu logo para ter certeza. Pronto. Meninos, então foi um prazer ver vocês de novo. Alguns aí... Abre a câmera agora já acabou a aula mesmo. A gente pode ver vocês. Eu nem tenho isso aí. Claro que tem, todo mundo tem. O computador não... Ué, quem tá pelo computador e não tem webcam? Miau! Quem quer Ave miau? Maria. Miau, oitavo 2. Abre aí. Oi, Débora. Ah, é bom ver a carinha de vocês. Muito bom, muita saudade. Viu?
Então, encontro vocês no próximo dia, na próxima segunda. Nem sei ainda o que a gente vai fazer, mas eu vou planejando e vou postando para vocês conseguirem fazer a prática junto comigo. Tá bom? Meu celular. Ah, meu celular tá aqui comigo. Tá bom. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, Itaú. Tchau. Hello. Tchau, professora. Fala, professora. Tchau, professora.